Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor. Povo de Deus, só o Johnny para poder arrancar 10% do nervosismo que eu estou sentindo, viu? Uma bênção de Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, amém? Por ordem do nosso pastor. Não, pode ficar sentado, fica à vontade. Quero agradecer, meus irmãos, a oportunidade. Sei que é uma tarefa muito difícil substituir o nosso pastor presidente, pastor Teixeira, pela voz, né? Pela presença marcante. Aí você chama um menino que não fala muito bem, que gagueja quando está nervoso, aí fica difícil. Nossa esperança hoje à noite o que é? É que Deus fala através da sua palavra, amém? E o que eu garanto para você é o seguinte: eu não preparei um sermão e depois escolhi o versículo, não. Deus me deu sua palavra e eu só vou explicá-la, amém? Evangelho de João, capítulo 21, verso 18 até o verso 22. Que coisa boa, meus irmãos, saber que os irmãos não estão com pressa, né? Por ordem do pastor presidente, ele disse que eu podia pregar até por volta de 10 horas, amém? Oh, meus irmãos, vocês me enganam tão bem. Não, meus irmãos, é que para esconder o nervosismo a gente precisa dizer alguma coisa. Tem uma igreja bem ali que sabe muito bem isso já. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, leia comigo por favor o verso 18 que diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmos e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referia ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito essas coisas, ordenou: segue-me. E Pedro, virando-se, viu que acompanhava o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus durante o jantar, e perguntara: Senhor, quem te trairá? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e o que acontecerá a ele? Gente, a resposta de Jesus é para sondar a nossa alma. O texto diz: respondeu-lhes o Senhor: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, esconde-me em tua cruz, Senhor, aonde, ó Deus, não há mérito, não há força de ninguém, a não ser a glória do nosso Redentor e Salvador. Essa noite, ó Deus, estamos aqui não para um espetáculo, não é, ó Deus, um culto, ó Pai, de apresentações. Estamos aqui para prestar o nosso culto a Ti. Ainda, ó Deus, que tenhamos toda essa estrutura, nós queremos é o Senhor. Não nos adiantaria, ó Deus, termos toda a estrutura física e o Senhor não estando aqui. Eu correria, ó Deus, léguas ao teu encontro, Senhor, porque o que eu preciso, o que nós precisamos é de ti, Senhor. Então esta noite, ó Pai, sonda o nosso ser, abre, ó Deus, a nossa alma, ó Deus, e implanta a tua verdade, ó Deus, que o tempo a qual nós estamos vivendo, os verdadeiros discípulos que encararão, ó Deus, a vida para a tua glória até o final, possam, ó Deus, ressurgir diante de um mundo, ó Deus, que está à deriva da tua verdade. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém. Meus irmãos, se a verdade lhe incomoda e você estiver preocupado, você tem a oportunidade de sair agora. Eu não tenho vergonha de dizer aquilo que eu preciso dizer. Embora que alguém possa dizer que o pastor Onésimo ele tem palavras que as pessoas podem entender errado, entende errado quem quiser.
todos que estão aqui são adultos e sabem o que eu estou falando. Nós não estamos num espetáculo. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Nós não chegamos aqui para vermos uma apresentação de um pregador, ou estarmos aqui porque temos esse momento de viajar da nossa igreja para cá. Nunca fui muito fã desse negócio, porque na verdade o que alimenta a nossa alma não é a viagem, não é pegar aquela batucadazinha dos irmãos, como lá na minha igreja tinha, o triângulo, o pandeiro. Não, está aí, nós faz sem nem precisar vir para a sede. Entendeu não? É que o que nós vimos fazer aqui é maior do que a viagem. É maior do que o percurso, é maior do que a zoada. O que nós estamos fazendo aqui é mostrando para o mundo que a nossa fé é maior do que tudo. Que eu ando léguas, porque se o Senhor está ali, eu quero estar perto do Senhor Jesus. E se Ele for para o deserto, eu quero estar no deserto com Cristo Jesus. Se Ele subir a montanha, eu subirei com Ele. Se Ele descer o vale, eu procurarei Ele ali, porque o que eu não quero mais é estar longe de Cristo Jesus. E quando, meus irmãos, nós paramos para entender isso, tudo ganha novas cores. O culto não é mais uma coisa maçante, não é mais uma coisa que eu preciso encher de atrações para fazer as pessoas ficarem na minha igreja. Pelo contrário, o que você acha que o povo foi ver lá no deserto quando João Batista estava lá? A fisionomia de João Batista assustava as pessoas, porque ele era um homem que morava no deserto praticamente, se vestia de pele de camelo. Se um homem desse entrasse por essa porta, os seguranças já o tomariam e diziam: meu mestre, você não pode ter o culto aqui não, para se vestir. Mas foi este homem, com peles de camelo, vestido assim, que as multidões procuravam ele no deserto, porque ele proclamava a única coisa que sacia o nosso coração, a poderosa palavra de Deus. E amados, só que é justamente essa palavra que tem sido desprezada pelas pessoas. Por exemplo, você trouxe sua Bíblia? Vamos bora lá, ligeirinho, Jeremias. Quem já encontrou? Não, que eu não disse, você não pode saber mais do que eu, que é isso? Não, Jeremias capítulo 6. Jeremias capítulo 6 e versículo 10. Enquanto você procura, eu escondo o nervosismo bebendo água. Acompanhe comigo, por favor. A versão que eu uso é a versão da Almeida 21. Então eu vou ler, mas pode aqui atrás tá diferente. Que diz assim: a quem falarei? Isso aqui é Deus falando com Jeremias, e Jeremias precisa profetizar. Agora Jeremias está profetizando e ele está dizendo para Deus: a quem falarei e testemunharei? Isso quem está falando? Jeremias. Para que ouçam. Os seus ouvidos estão fechados, eles não conseguem ouvir. A palavra do Senhor se tornou coisa vergonhosa, e nelas não tem prazer. Jeremias precisa pregar à nação de Israel, que está vivendo um momento de muita prosperidade. A prosperidade de Israel era muito grande. Só que Jeremias foi o profeta que Deus disse: você vai agora à nação de Israel, que tem um rei muito próspero, está tudo dando certo. Você vai até eles e vai dizer: olha, eu estou levantando uma nação contra vocês, e eles vão destruir tudo se vocês não se renderem a ele. Quem é que quer ouvir uma mensagem dessa? As escrituras dizem que um rapaz encontrou Jesus e disse: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? O que é que ele quer, segundo o que ele acabou de dizer? Ele quer herdar a vida eterna. Então ele é um homem consciente de que a vida real não é esta vida aqui. Existe uma vida que é eterna. E ele chega bajulando Jesus: bom mestre. Cristo, sabendo o que ele falou, e disse: nem há bom a não ser Deus. Ele resolve o problema. Aí então o homem disse: Senhor, Cristo fala: tu guarda os mandamentos? Cristo entra no diálogo no nível dele, para ver até onde é que ele vai. Aí Cristo diz: tu guarda os mandamentos?
Aí um jovem diz: nunca fumei, nunca bebi, nunca bati em ninguém, nunca fiz errado, nunca adulterei, tudo isso aí, os mandamentos eu tenho obedecido desde a minha mocidade. Um homem desse chegando em várias igrejas aqui da nossa cidade de Fortaleza, ele já era quase um diácono, e se o dízimo for bom, já era presbítero. Isso aí é inegável. Por quê? Ora, se ele guarda os mandamentos, tudo isso aí ele já faz. Cristo conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Ele sabe que aquela estrutura ali é apenas de vidro. E Cristo, meus irmãos, alguém aqui já brincou de baladeira? Eu já brinquei demais no meu tempo, né? Eu sou do interior, meus irmãos, só para poder deixar claro, viu? Eu sei que aqui na capital vocês não brincam dessas coisas. Mas, meus irmãos, um dia, eu e uns coleguinhas, e eu nunca fui bom de baladeira, um passarinho, meus irmãos, se posicionou num fio daqueles do poste, né? E aí o meu amigo atirou, e em vez de eu atirar quando ele estava parado, eu atirei quando? Quando ele estava voando. Foi bem na janela de um cidadão. A pedrada foi certeira aqui, ó, espatifou tudo. Quando ele chega para Jesus e diz: tudo isso aí eu tenho guardado, eu obedeço os mandamentos, Cristo diz: pois pronto, te falta uma coisa. A baladeira já ficou armada, a pedra vai sair. E ele então diz: pois tá bom, me diga o que é que falta. Ele diz: vende tudo que tu tens e dá aos pobres e segue-me. Espatifou-se o rapaz, que não dava mais para juntar os cacos. Por quê? Porque agora não era mais uma questão somente de amar o próximo, de obedecer à lei, de dizer: eu não fumo, eu não bebo, eu nunca fui numa festa, eu nunca traí. Agora é o coração do homem tendo que dizer: Senhor, acima dos bens, da posse da vida, eu te amo mais do que tudo, eu renuncio a tudo para seguir ao meu Senhor e Salvador. Aquele homem não consegue amar a Cristo Jesus, esta é a verdade. Ele não consegue amar a Cristo acima dos bens. E o que é que ele faz? Ele se volta triste, porque esta palavra foi muito dura para ele. A nação de Israel está desse jeito. Eles não querem ouvir a palavra que incomoda, a palavra que pede para eu ser um discípulo verdadeiro, para eu deixar essas besteiras, esse nhenhenhen que o povo inventou ultimamente, e olhar para mim como alguém que eu vivo o evangelho de Jesus, que me chama a amar não só quem me ama, mas amar até os meus inimigos. Muitas dessas nossas besteiras de congregação acaba quando nós decidimos viver o evangelho de Jesus. Porque o que é que mais nos fascina? É nós pregarmos o evangelho, ensinarmos a palavra, falarmos do evangelho, mas na hora de viver, de amar o irmão, nós travamos toda a estrutura do nosso coração. Travamos tudo. E aí, meus irmãos, trazemos os problemas para o pastor, para o líder, para quem quer que seja, e aí se resolve, faça isso, aquilo outro, mas o problema é que a engrenagem do seu coração ainda não está andando conforme a verdade do evangelho que há em Cristo. Mas aí alguém agora, lá no íntimo, pode dizer: mas pastor, eu não sou assim, eu não desprezo a palavra, eu acho que eu não vivo isso, eu acho que é para outra pessoa. A congregação que não veio hoje para a nossa escala, eles sim estão precisando ouvir isso. E aí nós caímos no erro, meus irmãos, que é aquilo, após essa introdução, que Deus quer falar conosco, amém? Voltemos então para João, e vejamos agora, meus irmãos, a verdade do evangelho. Jesus, ele está agora aqui conversando com quem, amados? Com Pedro. Este Pedro aqui, nós precisamos lembrar quem é este homem. Este Pedro não é uma pessoa qualquer, ele é um homem, meus irmãos, que ele aceita seguir a Jesus. Só que como todos, ele não é diferente. Há processos na nossa vida que nós pensamos que agora exatamente eu estou completo, mas só quando eu caminho mais perto de Cristo é que eu sei que eu não estou. Como é que eu sei que uma vara está torta? Não precisa nem olhar tanto, é só colocar uma vara bem retinha perto dela. A comparação das coisas mostra como eu estou.
Quando eu chego diante da palavra de Deus, eu não chego, meus irmãos, tentando ver o que é que eu posso entender, o que é que eu posso extrair. Pelo contrário, esta palavra já é o espelho que reflete a tua alma. Aqui tu chega é para tu se ajeitar. Não é a palavra que tem que procurar um jeito para falar contigo. É você que submete-se ao Evangelho de Jesus e diz: Senhor, pode falar o que o Senhor quiser, eu estou aqui pronto para te ouvir. E Pedro precisava disso. Pedro, meus irmãos, ele anda com Jesus e ele se sente poderoso. Existe um texto onde ele volta de uma caminhada com Cristo. Ele diz: Senhor, os demônios se submetem à autoridade do teu nome. Cristo repreende a Pedro e diz: não te alegra porque os demônios se submetem ao meu nome, mas te alegras porque teu nome está escrito no livro da vida. Este homem vai crescendo, crescendo e crescendo. Só que tem um momento aonde todas as experiências espirituais que você teve no passado, se elas não te levarem a ver a glória de Cristo acima de todas as experiências, você vai cair. Quem aqui viu Lázaro vivo? Alguém viu? Levante a mão, eu quero lhe chamar de mentiroso. Alguém viu Lázaro vivo? Mas Pedro estava lá quando Lázaro saiu da cova, lá do túmulo. Ele aqui, o Pedro, ele andou muito mais do que o Johnny pulando. Ele andou, o Johnny pula aí e cai. Ele não, gente. Este homem aqui andou por sobre as águas. Ele pode ter afundado, mas ele andou. Amém? Este homem estava no dia quando Cristo fez seu primeiro milagre e transformou a água em vinho. Ele bebeu daquele néctar sagrado. Este homem não é, meus irmãos, uma pessoa qualquer, mas nem ele, que viu os milagres, que participou de alguns milagres. Por exemplo, ele comeu do pão multiplicado por Cristo. Alguém já comeu aqui, irmãos? O melhor pão que você encontrar ainda não dá esse aqui. Cristo multiplicou pão e peixe. Ele experimentou a realidade da presença de Cristo de uma forma tão tremenda. Após a pesca maravilhosa, ele mesmo diz: Senhor, te afasta de mim, porque eu sou um pecador. Ele viu, irmãos, o pescador procura o cardume. Naquele dia ele viu o cardume procurando o Criador de toda a terra. Isso é muito real. Ele viu essas coisas. Mas agora, ele, meus irmãos, está diante de Jesus. Cristo vai morrer na cruz por nós, e ele então diz: Senhor, todos podem te abandonar, mas eu nunca te abandonarei. Se preciso for, eu morro até contigo. Pedro sabe do que ele está falando? Sabe ou não sabe? Hein? Sabe lá nada, mas assim somos nós. Nós somos impulsivos demais. Na nossa vida cristã, nós não podemos ter dinheiro. Quem já quer gastar mais do que muita gente. Basta falar em língua um pouquinho, basta aquela pisadinha boa e dizer glória, terra, pronto, já se acha poderoso demais. Diga glória. Menos forçada, eu sei que você dá agora, né? Irmãos, nós somos assim. Só que existem caminhos, escute, caminhos que vão além dos milagres, que são mais poderosos do que os milagres, amém? Que Ele quer levar você em sua vida. Não é o caminho aonde você ora e Deus faz por você. É o caminho aonde Deus está, meus irmãos, trabalhando em ti, sem que ninguém saiba, a não ser você e Deus. Entenda. Ora, existem demônios, meus irmãos, mais fortes do que os demônios normal. Imagine uma cena, caiu uma pessoa endemoniada agora, amém? Qualquer cristão normal aqui, que esteja pelo menos em condição espiritual de viver a sua fé, só faz o quê? Estende sua mão e ele faz o quê? Diga, ele sai em nome de? Mas eu duvido que tu vença o orgulho assim. Tu consegue tirar o orgulho dentro de ti e sair em nome de Jesus? Vai, faz aí.
O demônio do orgulho, aquela preguiça que você sabe que tem que viver a obra de Deus, mas não faz. Meus irmãos, existem 7 pecados capitais tão profundos em nossa vida, que eles não saem assim, mas aí o Todo-Poderoso, Ele faz de um jeito que Ele consegue ganhar o nosso coração. Eu vou usar aqui uma expressão, eu não tenho vergonha mesmo dos outros, não, eu estou pregando para a minha igreja, amém, aqui, tá certo? Essa é a nossa igreja. Quem está na internet não veio porque não quis, tá bom? Existe um negócio que dá na gente uma época, tipo assim, por exemplo, um flerpozinho desse de madeira pega no nosso pé, aí ele cria um olhozinho bem amarelinho. Como é o nome, mestre? Furúnculo se diz? Esse aí mesmo que diz aí. E aí, meus irmãos, a gente vai espremer e não dói, né? Dói que só, mas tem que espremer, porque se não tirar aquele olhozinho amarelinho, né? Ele não fica sarado. E uma vez, minha santa vozinha já partiu com o Senhor. Ela é uma capacidade extraordinária, mestre Oliave. Ela chegou, deu 2 espremidazinhas assim, aí pegou um algodão, torceu assim um algodão, e colocou o algodão numa posição, triscando um negocinho amarelo lá, que eu não vou dizer o nome, né? E puxava ele assim, ó. E ele saía naturalmente, sem ela ter que espremer o negócio. Eu digo, isso aqui nem a medicina explica. Uma mulher dessa nunca estudou na vida e aí dando aula. Irmãos, Deus às vezes nos coloca em caminhos que Ele vai espremer o nosso pus, Ele vai começar a sarar nossas enfermidades, e nós vamos estar, meus irmãos, vendo Ele fazer e admirados. Mas como é que Deus está fazendo isso em minha vida? Meus amados, aqui está Pedro agora, amém? Pedro, ele negou Jesus, abriu uma ferida tremenda nele, um furúnculo horrível, o tal do negócio lá, né, irmã Josi? E aí, meus irmãos, ele viu o que Cristo passou, ele ouviu quando o galo cantou, ele percebeu a cruz, ele sentiu, meus irmãos, o que foi a morte de Cristo Jesus, e ele então está com o coração ferido, mas agora ele crê, ele agora conversa com Jesus. Mas este dia aqui é extraordinário. Eu não quero falar sobre o momento em que ele fala do amor, não, porque aqui vocês já sabem, Cristo aparece e diz, você me amas, por 3 vezes, para dar bem certinho com as 3 vezes que ele negou. Mas o ponto é agora, é que este homem aqui, ele agora de fato está convertido, ele já possui o Espírito Santo, mas mesmo assim, ainda tem um trabalhar de Deus para nós, aqui. E olha o que o texto então diz, versículo 18, em verdade te digo, quando eras mais moço e te vestia a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referia ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Cristo. Aqui está o ponto. Jesus está dizendo o seguinte, Pedro, o que resta para ti ainda, vamos imaginar que Pedro aqui ainda tem, por exemplo, 40 anos, e Pedro vai viver mais uns 20 anos, gente, o que Cristo está dizendo para ele é o seguinte, olha, tu não vai ser pastor presidente de grande ministério, tu não vai ser um grande empresário, tu não vai ter riqueza e posse nessa vida, mas tu vai morrer crucificado igual ao teu mestre. Agora você já imaginou, se Cristo diz isso para ti, que você não terá honra e glória nesta vida, mas Ele te chama para caminhar com Ele bem pertinho? O que é que você quer? O que é que está no seu coração? Você consegue entender, meus irmãos, que hoje esta é a nossa realidade? Nós temos, meus irmãos, uma religião secular que se levantou sobre o Brasil. Esta imundície já vem da Europa e dos Estados Unidos, e ela chega aqui, de pessoas que são famosas e que pagam, meus irmãos, para pastores acompanharem ela, mas elas não querem o caminho do Evangelho. De pessoas que vivem uma vida dupla, estão no mundo, mas estão na igreja, estão cantando os nossos hinos, mas a vida, meus irmãos, é caracterizada por uma imoralidade. O coração não consegue entregar-se para Deus. E aí, meus irmãos, qual é o nosso problema?
É que nós pensamos o seguinte: não, eu não vou pegar isso. Mas aí é que você se engana. Você não fuma. Levante a mão aqui quem fuma. Amém. Ó. Comprovei que ninguém aqui fuma, amém? Mas você pode ficar perto de uma pessoa que fuma e assimilar a nicotina pior de quem está? De quem está? Ah, muito bem. Você vive numa sociedade corrompida. Se eu der a educação que meu pai me deu, não dá mais para o meu filho. Preciso ir mais além. Porque o mundo que eu nasci não existe mais. O mundo que eu nasci não existe mais, da inocência. O mundo hoje, meus irmãos, é o mundo da internet, onde um adolescente de 10 anos acessa um site pornográfico ou nos reels, nos stories da vida, ele percebe tudo que é de imoral. Esse não foi o mundo que eu nasci. E se nós não olharmos que este tipo de religião também existe, uma religião secular, onde a pessoa está mais preocupada em ser grande, onde a espiritualidade é pela conquistar as coisas de Deus, aonde Deus parece o extintor do carro, Ele está lá, Ele está presente, mas só aparece na hora de apagar o fogo. Esta religião secular faz você querer ser um obreiro, mas não querer ser um pregador. Faz você querer ser pregador, mas não quer ser pastor. Faz você querer quer ser um pastor, mas não de verdade. O ministro que usa gravata, que senta no púlpito e não consegue pastorear o seu povo. Por quê? Porque ele ama, meus irmãos, as coisas desta vida. Ele não ama o mestre, porque amar o mestre é viver segundo a sombra do mestre. Amado, isso é muito real. Qualquer filho aqui, de qualquer pai, ele vai imitar o pai, amém? Ou não? Porque o filho, o DNA, meus irmãos, do filho, ele se traduzirá na vida, ele falará que nem o pai, ele terá o cesto que nem o pai. Eu tenho um grande amigo chamado Railson Alves. Eu não sou o pai dele biológico, mas sou o pai dele espiritual. Tem hora que eu tenho a raiva dele, que ele me imita tanto que até a mãozinha para trás ele faz que nem eu. Mas é o DNA. Uma vez uma pessoa foi criticar ele, disse: o Railson Alves, ele não tem caráter, ele não tem personalidade. Eu conheci aquele rapaz quando ele vivia uma vida vazia, sem Cristo, e ele foi salvo pelo Evangelho de Cristo Jesus. Cabe ao discípulo ser igual ao seu mestre. Ele só aprendeu aquilo que é a verdade. É para a pessoa dar glória a Deus que ele imita pelo menos alguém que está tentando servir a Cristo. Vocês estão entendendo? Se nós não tomarmos a decisão e não seguirmos a palavra de Deus, nós nos amoldaremos à cultura, gente. Direi isso aqui no púlpito agora, para que fique claro. A cultura é um negócio tão absurdo, como ela invade as coisas, que eu fui pregar um dia num culto numa determinada igreja, e eu cheguei, não era um púlpito, era um galãozão assim, um tambor. Eu digo: o que é que... Não, entendeu? Eu respeito, bote o tambor, faça o que você quiser. O que eu não entendo é por que precisa isso. Por quê? Entenda agora. Eu vou lhe mostrar isso aqui. Vamos imaginar, deixa eu usar aqui uma pessoa aqui como exemplo, o Derek, né? Pode ser tu, Derek? Tem que ser... Não, o Johnny é melhor, o Johnny é mais gaiato. Imagina aqui o Johnny, eu chamei o Johnny para ir lá para casa, para a gente almoçar lá em casa. Eu digo: Johnny, almoce. Irmãos, ele almoçou, comeu 3 vezes, repetiu. Minha digníssima sabe fazer um bolo gelado, ele comeu o bolo gelado quase todo, tá certo. Ainda pediu para ele fazer um café, que agora eu estou aprendendo uns cafés diferentes, né? Fiz ainda 2 xícaras de café para ele. Ok, Johnny, agora, moral da história. Se alguém passar e disser assim: Johnny, toma aí esse 2 litros de Coca-Cola aí, vai. Tu toma? É difícil, né? Por quê? Porque ele está cheio. Então, o almoço é suficiente para o Johnny. Ele não quer mais a Coca. Quantas pessoas não conseguem mais dizer não ao mundo, porque elas não estão alimentadas, e Cristo não é suficiente para a vida delas. Elas querem Cristo, mas quando o mundo oferece alguma coisa, elas querem também, porque elas não estão satisfeitas em Cristo Jesus.
É o cara que consegue negociar o ministério. É a pessoa que consegue negociar o casamento, a família. Ele não consegue se sentir satisfeito, porque a vida dele é a busca de algo mais. E Cristo sempre em segundo lugar. E se você falar com ele e diz: meu filho, se oriente em Cristo, renove sua vida, ele vai dizer: não, eu nunca deixei Cristo. É claro que você nunca deixou, mas no teu coração, Cristo não é supremo. Ele não é a única autoridade da tua vida. E é isso, meus irmãos, que Jesus está espremendo o último pus do coração do apóstolo Pedro. E eu vou lhe provar agora onde é que está o pus. Vamos lá? Acompanhe comigo. Pedro ouve e diz, ele vê que João está perto, amém? Verso 20, ele vira e João está perto, que é o discípulo a quem Jesus amava, e ele pergunta: Senhor, o que é que vai acontecer com ele? Você está entendendo? Pedro está diante de quem? Hein? Não, você já esqueceu, pode falar, não é pecado não, gente. Está diante de quem? Mas é de qualquer Jesus? Não, é o ressuscitado, o glorioso, amém? Ele está diante de quem? Jesus. E qual é a preocupação dele agora? É se João vai morrer também. Ele está preocupado o que é que vai acontecer com João. Isso revela o último pus do coração de Pedro. É aquela pessoa que Deus chamou ela para ela ir para o ministério sofrer. Ou então Deus está querendo trabalhar na tua vida, mas ela não se satisfaz em Cristo e quer que os outros sofram igual a ela. Porque o problema dela é o ciúme, a inveja. Ela não pode, por exemplo, eu e o Derek. O Derek foi enviado para um campo que tem 10 congregações, e eu fui enviado só para aqui, uma que tem uma. Aí eu posso dizer assim: mas como é que pode? Eu sou mais velho no ministério do que o Derek, por que ele foi para 10 e eu fui para uma? Que mistério é esse? Qual é o problema desse coração? Hein? É que aqui, Jesus não é Senhor sobre a nossa vida. Aqui Jesus tem um contrato comigo. Eu faço muito e eles fazem mais por mim. Quando Cristo então responde para Pedro de maneira autoritativa, ele diz: ei, se eu quiser que ele viva até eu voltar, o que é que te importa? Quem manda aqui sou eu, a autoridade é minha, tu é meu servo. Quanto a ti, segue-me tu, segue-me tu. E meus irmãos, é aqui que está o ponto agora. Não é suficiente para ti seguir a Cristo? Ou tu precisa ser honrado mais do que os outros? Não é suficiente ter a Cristo, ter relacionamento com Ele, amá-lo de todo o seu coração? Que cristianismo é o seu? É o cristianismo das multidões, que querem Cristo mais as outras coisas, que Cristo nunca é suficiente, e o coração, quando entra, meus irmãos, numa luta, é só a lamúria, a maldizência, a murmuração. Que cristianismo é o nosso? Porque o da palavra é o Senhor dizendo: quanto a ti, segue-me. Por quê? Porque aqui nós estamos servindo a quem? A Cristo. Ah, meus irmãos, e aí, aqui muda tudo. Porque qual é o diferencial de seguir a Cristo? Meus irmãos, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É aquilo que o mundo não pode nos destruir. Vamos começar então, só para poder chegar ao final, amém? 3 aplicações para nós, amém? Pode ser? Ou seja, porque eu preciso terminar, diga amém, amém? Amém. Pronto, tá bom, então eu vou terminar mesmo com 3 aplicações, de meia hora cada uma. A primeira coisa para você entender, é que quando Cristo diz assim: vem tu, segue-me, Ele conhece a tua estrutura. Ele não está fazendo isso aqui para te matar, não. Na verdade, Ele está te salvando de ti mesmo. Provérbio diz que a criança entregue a si mesma é a vergonha da sua mãe.
Agora me diga, quem aqui se arrepende de ter entregado sua vida a Cristo? Alguém aqui se arrepende? Por quê? Porque na pior das hipóteses, se você não vive o Evangelho, na pior das hipóteses, você pelo menos agora entende que você é salvo, amém? Que no inferno você não vai mais, diga glória a Deus. Mas 3 coisas têm que ficar claras para nós. A primeira, abra comigo lá em Romanos, por favor. Isso aqui é a maior, amém? Eu vou da maior para a menor. Romanos capítulo 8. E eu passo meia hora só nesse texto agora. Não tem nem como. É um negócio assim extraordinário. Romanos 8, meus irmãos. Versículo 31. Deixa eu ler para você, amém? Portanto, que podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Seguir a Cristo, aceitar o comando dele, é ter a ele por parceiro na obra de Deus. Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? É como, por exemplo, eu peço ao pastor Liabe emprestar 3 mil reais, amém? Quer correr pouco para o senhor, tá bom? Ele me emprestou, diga glória. Aí ele me emprestou 3 contos. Aí na semana que vem eu digo assim ao Liabe, me empresta aí tua caneta. Ele não vai ficar com raiva de me emprestar a caneta, porque o que ele já me emprestou foi 3 pila. É isso aqui que Deus está dizendo: eu já te dei o meu filho para morrer por ti, eu não vou te negar bem algum, amém? Isso aí que você pede, essas coisinhas pequenas, eu te dei, foi o melhor, eu não vou te negar o bom desta vida, eu tenho algo para ti, que é maior do que tudo. Esta é a verdade do Evangelho. E olha o que o texto então diz: quem trará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, pelo contrário, ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Por que você está vivo agora? Satanás não lhe destruiu, não pegou o seu nome e jogou na internet e fez um escândalo, porque ele não pode fazer nada debaixo, meus irmãos, ou fora da autoridade da intercessão de Cristo Jesus. Cristo disse a Pedro: Satanás queria cirandar contigo, mas eu roguei por ti. O nosso Deus continua intercedendo pela tua vida, Ele roga por você. E o texto então diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, os covides da vida, a angústia, as depressões da vida, a perseguição, a fome, a privação, o perigo, a espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, meus irmãos, por aquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem altura, nem profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, meus irmãos, esta é a verdade sublime e soberana do Evangelho. Ele escolheu te amar, e você está aqui esta noite porque Ele te amou. E quer o diabo queira ou não, quer as artimanhas do mal cheguem em ti ou não, Ele te amará até o fim. Aleluia. Agora me diga, o que é que eu farei diante deste amor, se Ele me diz: segue-me tu? Amados, me diga qual é a tentação que lhe afastaria de Cristo. Você consegue pensar? Qual é a tentação hoje, se ele chegasse, o diabo, e dissesse: está aqui, é para tu? Qual era a tentação que você dizia: não, aqui pastor, meu Deus, hein? Qual seria? Pense. Não estou brincando com a sua fé, não. Pense.
Existe um homem na Bíblia chamado Asaf, que ele diz: quanto a mim, os meus pés quase vacilaram. Quase. Depois leia Salmo 73. Quase vacilaram, porque eu tinha inveja dos ímpios. Povo de Deus, como está gravando, a gente tem que se policiar bastante, mas essa vai ter que sair assim mesmo. Um dia eu fui num restaurante muito famoso aqui em Fortaleza, a convite de uma pessoa muito importante, já estou em reunião comigo, eu fui lá. E quando eu chego no lugar, meus irmãos, eu sou matuto, eu sou do interior. Eu já perguntei se tinha um pão de 2 e ovo, olha. Perguntei se tinha um baiãozinho trabalhado, 2 ovinhos fatiadinhos, nós se resolvia ali mesmo. Mas aí eu precisei ir no banheiro, e quando eu saio do banheiro aqui enxugando minhas mãos, eu vejo aquela cena de pessoas importantes de Fortaleza, pessoas da alta classe do negócio. E quando eu vi aquela cena, só a minha mulher foi que me compreendeu. Eu parei, estático. Eu disse, dentro de mim, Deus bradou aquele verso do Evangelho de Marcos que diz que o Senhor teve compaixão delas porque elas estavam como ovelhas sem pastor. Eles estão no melhor restaurante do mundo, comendo comidas deliciosas, mas ali, meus irmãos, é só a estética da vida, é o vazio. Um mendigo que estivesse aqui, se convertesse, voltasse para a barraquinha dele ali, lá na praça, e ele orasse, dissesse: Senhor, amanhã me dá o pão de cada dia. Este mendigo é mais feliz do que qualquer um deles naquele restaurante, porque ele tem agora comunhão com o Rei eterno. Ele não vive mais das migalhas do mundo, mas do pão vivo que desceu do céu. E o que é, meus irmãos, que me envergonha nesses últimos tempos, é que para mim, Onésimo Alves de Mesquita, isso eu digo que eu tenho idade para poder responder por mim, quando eu olho para este mundo, qual é o prazer que o diabo pode me dar, que me afastará de Cristo? Se o mundo inteiro é um lixão, é uma imundície. Eu vi uma mulher, eu vi uma senhora, morava no lixão, encontrou uma lata de feijoada, e ela estava feliz, porque era uma feijoada que já estava vencida há mais de 3 meses. E ela feliz porque ia comer aquela feijoada. Me diga, qual é o prazer deste mundo que tem validade eterna? Tudo é passageiro, a validade já está vencida. O que é eterno é o reino de Deus. E o apóstolo Paulo disse, debaixo da autoridade do Evangelho, que o reino dos céus não é comida, não é bebida, é o gozo, é a paz, é a alegria bendita do Espírito Santo de Deus. Este é o reino, este é o reino, não é este lixão aqui não, porque o mundo é um lixão, aonde poderosos brincam com comida imunda, pensando que são iguarias, onde a luta pelo poder, pelo sexo, pelo dinheiro, no lixão, porcos em seus chiqueiros, que não entendem a verdade do Rei, que já veio a este mundo, tocou a lama que é este mundo, para nos tirar deste lamaçal de pecado. Como viveremos nós, se não atentarmos para isso, amados? Por que um culto desse não pode ser só uma apresentação? Por que este culto não é só uma escala para a sede? Está aqui a verdade, ou Deus está aqui ou nada feito, amados. Você vem para cá porque Deus está aqui, não porque Ele está em mim, mas é Ele que está aqui, quer seja eu ou outro, ou o pastor Teixeira ou qualquer pessoa, é Ele quem reina, é Ele quem vive, Ele governará todas as nações de eternidade a eternidade. Se nós não voltarmos a valorizar o que é nosso isso aqui, amém? Não é do mundo não, é nosso. Só quem valoriza isso pode dizer para Deus: Senhor, eu te seguirei, e eu não me importo mais com os outros, eu te seguirei, amém? Eu te seguirei. Amado irmão, finaliza agora, lhe garanto, o tempo já estourou,
deve estar na internet uma briga maior do mundo, já tira o homem, né? Mas vamos lá, finaliza agora, lhe garanto, pode continuar, o fundo está bom, gostando, está gostando, é porque é o Derek, povo de Deus, nós temos uma vida espiritual, amém? Para zelar, perfeito? E às vezes aquilo que a gente mais esquece é do nosso coração. Provérbios 4:23 diz o quê? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que sai toda a tua vida, a fonte da vida é o coração. Nós saímos daqui esta noite, não é dizendo assim, oh que palavra, não diga isso não, e nem aplaudo no final não, que não é uma apresentação para ninguém, eu estou falando de Deus, da parte de Deus, para o teu coração. Eu quero que você saia daqui esta noite com uma coisa, bem clara em sua vida, amanhã, Satanás vai te tentar, vai vir contra a tua fé, amém? Ele vai tentar lhe destruir, mas você toma a posição de sustentar o seu coração em Cristo Jesus. Apesar dos pecados em Cristo, apesar das aflições em Cristo, apesar da falta de dinheiro em Cristo, o mundo pode estar caindo, eu permaneço em Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe agora.